Olá, meu nome é Eric Rodrigues. Eu sou aluno do Bacharelado em Ciências da Computação da USP, faço esse curso pelo ICMC e estou aqui apresentando um vídeo com relação ao meu trabalho 1 da matéria de Introdução à Ciência da Computação 1. Perfeito. Aqui o meu trabalho será sobre a matéria-prima da computação, quais são os conceitos básicos que, que a gente precisa ter para se compor uma introdução à programação de maneira geral. Começando aqui a apresentação, eu queria primeiro colocar a questão da minha motivação sobre o que me fez escolher esse tema, né? Foram as questões tipo, da dificuldade em geral que um aluno tem com relação a uma introdução à programação. De maneira geral, o público geral tem uma dificuldade muito grande com programação, porque sempre enxerga ela como uma caixa preta, né? Como algo que nunca se teve contato, nunca vai ter, ou como se fosse uma coisa mística de outro mundo. E a minha motivação aqui é, através desses tópicos, desmistificar um pouco a programação e mostrar como ter os primeiros passos e como muitas vezes a gente já tem alguns conceitos básicos que podem ajudar a gente a dar esses primeiros passos, né? E aqui, já expondo algumas dificuldades que a gente tem, a ambiguidade na linguagem natural, a correlação disso com o pensamento lógico e como nos comunicarmos com o computador, são umas questões que vão ser abordadas aqui. Indo para o segundo slide, eu quero abordar a questão do que é a lógica de programação. A lógica de programação, diferente de uma lógica mais natural que a gente tem, ela é muito centrada numa falta de ambiguidade. Quando nós nos comunicamos no dia a dia e tudo mais, a gente tem uma tendência muito grande a sempre levar em conta o contexto, né? Então, quando eu vou falar com um amigo meu, eu geralmente coloco a minha informação de uma maneira meio esparsa, que nós humanos temos uma tendência natural de compreender já, né? Então, um exemplo clássico que a gente sempre que sempre é comentado, né, nessa questão dos primeiros passos da lógica de programação é o exemplo de quando a gente chama alguém para ir comprar leite, né? Então, vamos supor que eu estou fazendo ovos, aliás, vamos supor que eu estou fazendo um bolo e eu peço para alguém ir ao mercado comprar leite para mim, e se houver leite, a pessoa também deve comprar ovos. E aí a pessoa vai lá e volta só com os ovos. O que isso significa? Qual foi o problema nessa questão? E aí eu quero trazer que justamente é a questão da ambiguidade ou de uma falta de clareza nessa comunicação, que é o que eu vou abordar aqui mais para frente. Então, para que a gente adentre a essa lógica de programação, a essa lógica mais complexa, a gente precisa começarmos a nos comunicar de maneira menos ambígua, né? Começarmos a nos comunicar de maneira mais binária de fato, onde as coisas só podem sempre ser transformadas em verdadeiro ou falso, né? Em sim ou não, sem a questão da ambiguidade, sem a questão do contexto. E dar esse passo é basicamente um dos maiores passos que a gente já vai precisar ter para começar a introduzir ao mundo da programação. E a partir disso, como fazer isso? Já entra o meu segundo slide, que é através da lógica booleana. O que é basicamente a lógica booleana ou a matemática booleana? Que é basicamente o que eu já falei em si, que é toda uma estrutura lógica e matemática, onde todas as questões que a gente enxerga são transportadas para um universo binário de verdadeiro ou falso. Aqui vocês podem ver que eu coloquei um exemplo, né, para correlacionar a matemática booleana com a matemática comum, que não são coisas tão diferentes ou tão distantes assim. Então, por exemplo, numa matemática comum, a gente tem aqui, por exemplo, 10 símbolos, né, o símbolo do 0 a 1 para representar os nossos números, enquanto na matemática booleana a gente só tem o 0 ou 1. Então, a diferença aí são basicamente só de dois símbolos. Uma variável normal pode ter infinitos números, aqui nesse sentido só vai ser composta por dois símbolos, 0 ou 1. Né? Mas ele ainda também será composto por infinitos números. A gente só vai representar eles de formas diferentes. E da mesma maneira que na matemática comum a gente tem operações clássicas, como soma, subtração, multiplicação e divisão, isso também é transposto para a matemática booleana com operações como o OR, o AND e o NOT. O que eu quero dizer com relação a isso? Quando você tem, por exemplo,
uma afirmação, eu preciso transportá-la para que ela seja apenas verdadeira ou falsa. Então, se eu digo, por exemplo, talvez eu vá vestir uma blusa hoje. Isso é uma frase que a gente diz naturalmente. Se eu quiser transformar ela para uma lógica mais booleana, mais de programação, digamos assim, seria modificar um pouco a fala para deixar ela clara, de maneira a ser verdadeira ou falsa. Então, e aqui a gente já viu o or, por exemplo, ou eu vou usar blusa hoje, ou eu não vou usar blusa hoje. Então tem apenas aí uma questão que poderia ser uma série de variedades sendo transportada para apenas verdadeiro ou falso. E a questão muito forte dessa lógica, que entra nas questões das operações, é que quando eu tenho uma determinada afirmação, eu posso ter naturalmente várias outras, e através dessas operações eu consigo, é, mesmo com um número infinito de afirmações, sempre ter um resultado de verdadeiro ou falso. Então, pode ter um texto gigantesco, assim, com N complexidades, mas a partir do momento que eu consigo transformar ela em algo programável, em última instância, o que eu estou fazendo é pegar todos aqueles contextos completos e no fim do dia eu só vou ter duas possibilidades de resposta, ou é verdadeiro ou é falso. Então, esse é um outro ponto muito importante para se ter enquanto contexto do que pode, que vai ajudar muito a gente nos primeiros passos com relação à programação. Perfeito. A partir daí, eu quero entrar na questão, tipo, ok, legal, eu consegui pegar uma frase, transformei ela em uma questão binária, o que eu faço com isso? Vamos voltar, por exemplo, vamos voltar àquele exemplo da pessoa que foi comprar bolo, né? Ah, aqui. E aqui a gente já entra nas questões dos algoritmos, né? Então, aqui a gente tem o exemplo 1, vá ao mercado comprar leite e se houver leite, compre 6 ovos. Aqui a gente tem uma ambiguidade geral. Quando eu transformo isso em algo mais binário, e naturalmente a gente também acaba precisando de muito mais coisas para escrever, para descrever essa mesma ação, já que quanto maior a necessidade de uma falta de ambiguidade, mais será necessário uma descrição maior, a gente enxerga aqui que seria uma linha de comando menos, menos ambígua. Então, por exemplo, pegar cartão de crédito ou dinheiro, ir ao mercado. Se houver leite, aí dentro dessa condicional eu coloco comprar leite e ovos. Se não houver leite, e aí você coloca já nessa linha 3 e 4, você enxerga qual é a questão que gerou essa ambiguidade a princípio. No exemplo 1, a gente só coloca o que a pessoa tem que fazer para o caso de comprar leite. Na questão 2, a gente coloca também o que fazer para o caso de não comprar leite. Então, essa necessidade de explicitar mais as coisas é o que torna essas questões mais complexas e mais binárias também. E aí, ao fim, também voltar para casa, que a pessoa também precisa voltar para casa. O que eu queria colocar aqui é uma questão importante também, porque por mais que não pareça, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem esse costume de não compreender muito bem, um algoritmo é essencialmente isso aqui que a gente está vendo. Quando a palavra algoritmo é falada ao dia a dia, seja em jornais, etc., a gente tem a tendência a supor como se fosse um código extremamente complexo e tudo mais, mas não é isso. Um algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos com clareza, finitude e eficiência. Então, tanto esse vá ao mercado comprar leite, tanto vá ao mercado comprar leite, e se houver leite, compre 6 ovos, é um algoritmo. Isso só não é bom, ele é ambíguo. O exemplo 2 também é um algoritmo, já em tecido do código um pouco melhor. Ah, e aí, o que a gente tem aqui? Qual que é a diferença do exemplo 1 para o exemplo 2? Basicamente uma diferença de linguagem. Então, a maneira como eu me expresso é o que diferencia esses dois algoritmos. E essa questão de linguagem, essa questão de comunicação que eu quero abordar aqui no próximo slide, porque no fim do dia, né, você programar nada mais é do que você se comunicar com o computador através de uma linguagem diferente que você já está acostumado. Basicamente isso. E aqui a gente entra na questão da linguagem de programação. Como, em última instância, que é onde eu estou querendo chegar, a programar em si, nada mais é do que nos comunicarmos com o computador através de uma linguagem diferente.
diferente, é enxergar que essa linguagem, tanto como qualquer outra, tem suas próprias regras. Assim. Ela tem sua notação própria, tem sua sintaxe semântica própria, tem sua tipagem própria. Esse exemplo aqui que eu coloquei, de um código real para um pseudocódigo, é simplesmente um passo a mais para essa, não abstração, mas para essa aproximação de uma linguagem de máquina que é necessário ter para simplesmente programar. Então, o que eu quero colocar com tudo isso aqui é desmistificar a questão da programação para que seja necessário entender que quando você vai programar, nada mais que você está fazendo é um diálogo entre você e o computador. Esse diálogo pode ser apenas declarativo, que é o que a gente chama de linguagens interativas, pode ser formal, pode ser funcional, etc. Mas, em última instância, quando você tem esse clique, você entende que programar em diferentes linguagens, como Python, Java, C, JavaScript, elas todas estão trabalhando na lógica formal, matemática, na lógica de programação, e tudo que vai mudar de Java para C, ou de Python para C, ou de Java para JavaScript, é simplesmente a sintaxe, é simplesmente onde você vai colocar a vírgula, é simplesmente onde você vai colocar os dois pontos. Então, enfim, eu acho que é isso, já aqui partindo para a conclusão, né? O que seria essa primeira introdução? Transformar ideias em código, programar é essencialmente isso. Para que você consiga fazer isso, é necessário ter uma base lógica sólida. E se você tem um estudo legal de matemática, você já consegue ter através dessa base lógica, né? Porque não necessariamente matemática é booleano, mas você também precisa ter uma base booleana, do que é a lógica booleana, bem definida. A partir disso, entender muito bem o que são algoritmos e depois disso é uma questão de prática, consistência e estudar a sintaxe da sua linguagem. Depois que você aprende o básico, é importante entender que aprender outras linguagens nada mais é do que aprender quais são as regras que a mesma usa. Se você consegue dominar todos esses conceitos, você consegue programar bem em qualquer linguagem, e para você ir de linguagem A para B, é uma questão de saber onde você vai colocar a vírgula ou não. Mas eu acho que é isso, né? Um ponto também que é interessante colocar, ressaltar aqui é que para se aprender bem em programação, ter uma prática é muito essencial. Então eu vou colocar aqui na descrição ou em algum lugar aí já um link de um site que a gente chama de Reddit, que é onde você pode colocar isso em prática, né? Porque afinal, se você quer aprender isso, você só vai conseguir isso através de prática. E talvez de algumas outras aulas, já que isso aqui foi uma questão bem mais introdutória do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que é isso. Então, finalizo por aqui.